pedimos essa oportunidade que estamos tendo de estar nós aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Pedimos ao Mestre, a esses irmãos tão abnegados e pacientes conosco, que nos dê a sabedoria de entender os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, e que juntos, nesse estudo, possamos estar conscientes do nosso papel nesse momento. Envolve todos nós, aqueles que estão presentes e aqueles que no momento podem não estar presentes. Envolve nosso irmão Sérgio, que tão amorosamente, nessa missão dele, vem nos dando essa oportunidade, nos guiando através dos estudos e juntos estamos aprendendo. Porque nós não sabemos quase nada ainda, mas no futuro próximo estaremos em condições de aprender e ensinar e eternizar, que é o mais importante, botar em prática esses ensinamentos. Envolve-nos, Jesus, que agora e sempre estejamos sempre aberto a esse aprendizado. Fica conosco, agora e sempre. E assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Capítulo 12, veja, isso tem um livro. A gente vai começar. Clarividência e clareaudiência. A definição na palavra, no dicionário. Então, é algo que a gente vai trabalhar com calma, né? Porque trazendo sempre as nossas práticas, das nossas experiências que já tivemos. Sem citar centro, nem citar algo que o nome das pessoas. Clarividência, o nome já diz, claro de claro. Né? Evidência clara, audiência clara, nítida. Então, há dicionário sobre isso, dicionário espírita, né? Luiz Palhano Júnior, Estudando a Mediunidade, né? Ferreira acho que tem, Fantástico e outras obras. Kardec vai chamar isso como? Vai chamar isso clarividência na introdução, mas por que André Luiz encadeia o capítulo? Kardec coloca clarividência como uma questão do desdobramento. É por isso que ele coloca aqui o estudo, que esse livro estuda, se aprofunda o livro dos médiuns. Kardec coloca isso como a clarividência, uma visão mais nítida, aqueles médiuns de desdobramento, aqueles médiuns que vão a outro lugar. A gente já viu isso aqui com o médium Antônio Castro no capítulo 11, onde ele vai encontrar o trabalhador Oliveira e começa a servir de médium. Então, a faculdade de clarividência é uma faculdade anímica, assim como o desdobramento é anímico, mas que se pode tornar mediúnica. Por isso que André Luiz, utilizando a palavra medianímica, né, e Emmanuel utiliza, outros, porque não existe nada só totalmente mediúnico. Sempre há o conteúdo anímico da alma do médium. A clareaudiência, Kardec coloca lá no livro dos médiuns como audiente. Então, tem sempre uma função mediúnica e anímica, mas de antemão, na sua base, no seu lastro, ela é uma faculdade anímica, que pode tornar-se mediúnica, é o que a gente vai ver aqui. A gente já viu no primeiro capítulo, só relembrando, né? Porque a gente já viu que Antônio Castro saiu do corpo dele, na mediúnica, conduzido por Clementino, e começou a falar que o lugar estava escuro, e que estava com medo. Aquilo não havia espírito nenhum mandando ele dizer isso. Ele estava vendo as paisagens, as dimensões espirituais, o umbral. Ele ficou com medo, como ele estava desdobrado, o corpo dele sentado lá na mediúnica falava. Então era anímico. É como alguém, se ele estivesse dormindo na cama dele, indo para o umbral, a esposa dele vai dizer: acorda, marido, você está tendo um pesadelo. Você falou que estava vendo um lugar frio, um lugar escuro. Você está falando de noite, você é sonâmbulo. Né? Então, veja, Kardec coloca sonambulismo, depois no outro capítulo, desdobramento, Kardec não, André Luiz, para ficar bem fixado na gente. Que tudo isso é base no desprendimento da alma, da emancipação da alma. Agora vão se aprofundando, vão ficando mais clarividência, clareaudiência. Então, quando Castro entra em contato com Oliveira, desencarnado, ele fala: pronto, meu irmão, pode falar por mim. Aí ele se torna
médium, né? Então é dele saindo, se estivesse na cama, a mulher dele ia dizer, você está tendo um pesadelo, acorda, ia balançar ele para acordar, mas na mediúnica ninguém vai fazer isso, a gente já viu, ele se equilibrou com a prece de Raul Silva e se tornou médium de Raul Silva. Ele não, o espírito Oliveira não estava dentro da mediúnica, estava na colônia espiritual, que ele foi levado até lá. E ele falou pelo corpo. Agora é ao contrário, é alguém que vê e ouve os espíritos. Comecemos. Notei que a reunião atingia a fase terminal, a mediúnica, né? 2 horas bem vividas. A maioria da mediúnica é essas 2 horas. Haviam corrido céleres para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida, né? Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, fantástico isso, né? Terminou a parte de atendimento dos sofredores, né? Aqui no caso, né? Do começo, com as preces, com a leitura, deu 2 horas, né? Não é que foram 2 horas para atender os sofredores, é porque teve a prece, teve a abertura, mas os sofredores, os enfermos, estão no recinto ainda. Poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, por meio da oração, o refazimento das próprias forças. Ora, vamos fazer uma pausa logo aqui. A gente terminou a reunião, terminou a parte dos sofredores. Vai passar para a prece, vai passar depois a palavra para os mentores aqui. Não tem a pessoa que aqui que vai falar aqui de futebol, nada disso, né? Óbvio, né? Isso aí é impossível. Porque os enfermos estão no recinto ainda, para receber as orações que vai com o nosso fluido. E nós vamos recolher dos espíritos superiores o fluido espiritual. Então, veja que essas forças encaminham a todas. Vamos continuar. Pequeno cântaro de vidro com água pura, né? O copinho d'água, aí sim, no ambiente, coloca lá na mesa, foi trazido à mesa. E por que Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável: não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Então, água pura, né? Tá lá, Nechá do Santo Daime, que é a casa aqui, que eu não vou citar o nome, orientou para as pessoas em tratamento espiritual. A gente aqui respeita, mas a gente ficou pasmo quando o amigo veio a mim, porque lá é uma casa espírita. Se fosse na religião do Santo Daime, tinha que ser a raiz da ayahuasca, a raiz lá da Amazonas, né? Alucinógena, mas no centro espírita, o guia orientar que as pessoas em tratamento tomam chá. Eu fiz a palestra a Cristo em Casa, e já falamos disso aí, como falta Kardec nas casas espíritas. Então é água pura, né? A água pura traz... É algum ritual, Carmen? Existe algum ritual? Não. A água é o veículo mais antigo de medicação do planeta. Quem lê os livros daquela médium russa, um nome que eu não vou nem pronunciar aqui, que é um nome russo, os egípcios, Ivan estuda muito isso, usavam o magnetismo, a imposição de mãos, e a água para ser magnetizada, fluidificada, seja lá como for. Fluidificada é um estado de matéria que os espíritos vão colocar na água para o benefício da nossa saúde, do nosso equilíbrio, nosso aquilo ali. Então, ser invencionista não é um ritual, é uma prática médica espiritual, e que os magnetizadores da Terra, se preparados no mundo espiritual, também a praticam. Então, daqui a pouco eu deixo vocês falarem. Eu vou ler mais um pedaço. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino, né, o guia, se abeirou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí em instantes, de sua destra espalmada sob o jarro, partículas radiosas eram projetadas sob o líquido cristalino
que as absorvia de maneira total. Outra parada, Ferreira. Não há necessidade do dirigente mandar o passista colocar as mãos, segundo André Luiz. Não estou dizendo que vai fazer um mal o passista. Mas olha aqui, o guia, o dirigente fez o quê? Barreto, você pode trazer a água, se a água não está na mesa, tem sempre que deixa, né? A mesa conforme o tamanho da mesa e tudo. A água lá, os copinhos. Se está na mesa, está ótimo. Mas o dirigente faz isso. O dirigente falou assim, vamos agora para nossas preces. Pedir para os benefícios aos irmãos sofredores, aqueles que não tiveram ação direta na doutrinação, todos que estão ali, as orações para eles, e para beneficiar Barreto, Mário Sérgio, Jailson, foi médico, foi doutrinador, foi isso, beneficia a gente. O guia da reunião, é ele que vai fluidificar a água. Não precisa. Então você está na sala de passe, não precisa o passista da sala de passe fluidificar a água. Pelo menos nesse caso aqui. Vai vir um capítulo sobre passe, se eu tiver equivocado, lá mesmo o livro me corrigirá. Mas aqui está sendo claro. Quem fluidifica a água é Clementino, o guia da mediúnica. Por intermédio da água fluidificada, continuá-los. Precioso esforço de medicação. Medicação pode ser levado ao efeito a lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então ele está dizendo o que aqui, Carmen? Que eu posso fazer cromoterapia, como Chico fazia acupuntura em São Paulo, e pagava um médico homeopata, porque ele não ia alguém que fez um curso pela internet fazer isso aí. Só porque é espírita vai se tornar acupunturista. Ele era claro nisso. Ora, mas ele está dizendo o quê? Que essa água que está em seu lado, está aqui, ela pode curar um problema que está no meu perispírito, que ainda não se expressou no meu corpo físico. E que a cromoterapia, que ajuda muita gente, mas ajuda de fora para dentro. Da carne ao perispírito, como está na Gênesis capítulo 14, né? Capítulos fluidos, de fora para dentro, ajuda muito a medicação. Mas a qualidade de uma ação direta de um espírito dessa envergadura, magnetizando a água, vai agir diretamente na base do corpo físico de Carmen, no perispírito, ou que ele chama o seu corpo aqui espiritual, o seu veículo espiritual, que é o perispírito, né? Então, aquilo que está lá dentro vai ser dissolvido, conforme os méritos, naturalmente, conforme o planejamento reencarnatório, é óbvio, mas vai ser dissolvido e não vai se expressar, muitas vezes, no corpo físico. Então, veja o valor disso. Por que inserir a cromo, a rádio, o reiki na casa espírita? Ela é ótima. Vamos tomar uma cromoterapia, ótimo, uma acupuntura para aliviar a dor da coluna, meu Deus. Chico tomava para a hérnia de disco dele. Mas na casa espírita, não. Na casa espírita é aquilo que tem lá. Ah, mas isso é radicalismo. Não é radicalismo. Ferreira fala isso comigo, fala comigo. Não é radicalismo. Por que inserir? Cromoterapeuta é cromoterapeuta. Ele pratica um local fantástico, aquele, acho que é José Antônio, lá no Centro Espírita Caridade e Trabalho, em Castelo Branco. Conheci ele pessoalmente. Ele é cromoterapeuta. E um dos dirigentes da Casa Espírita, quando chegava lá para fazer palestra, ele já estava fechando a clínica dele, que era lá em Castelo Branco. Ele, na Casa Espírita, eu não faço cromoterapia. Eu aplico o passe, como Ferreira, como os outros podem aplicar. Mas na Casa Espírita é o passe magnético. Agora, a cromoterapia as pessoas me pagam. Quem não pode pagar, eu faço. É um direito dele, porque ele estudou para ser cromoterapeuta, ele pode cobrar. Agora, por que inserir na Casa Espírita? Um monte de prática espiritualista, às vezes confundindo a cabeça das pessoas. Você vê ser convidado pessoas que são espiritualistas, não são espíritas para fazer palestra. Joana de Ângeles é clara nisso. Convide. Ele faz meia hora você entra e explica aquilo à luz do espiritismo. É assim que ela diz. Mas tem casa espírita nessa pandemia que só faz palestra com psicólogo.
Aí eu convidei um deles, foi o dirigente e convidei. Ele não é espírita não, viu? Ele é só psicólogo. Agradeci e não convidei. Comentem aí. Mário, eu estou aqui refletindo o seguinte: Eu vou o refletir. mundo de práticas que muitas casas tentam adicionar a uma prática espírita pode também ter seus reflexos dentro de uma estrutura mental antiga, da antiguidade. Eu falo por causa, digamos, um exemplo: vamos matar um bezerro para fazer um sacrifício. Então, acho que todas essas práticas acabam ficando na mente durante seus processos reencarnatórios, não consegue, ou talvez esteja ainda se esforçando para mudar a mentalidade, para compreender que o contexto é outro e ir abolindo todas essas práticas milenares, que não é fácil, talvez, de se livrar de uma hora para outra. E aí, dentro da doutrina espírita, que eu vejo muito mais uma coisa racional, uma fé raciocinada, as questões são explicadas, exige estudo, exige análise. E aí vamos estar achando esse negócio aí meio complicado, viu? Vamos trazer uma toalha branca, vamos acender uma vela, vamos começar a utilizar uma prática milenar que está lá na antiguidade. E aí eu lembrei, digamos, o período do Egito Antigo, que se fazia aqueles rituais complicadíssimos, que tinha de tudo, menos de uma coisa assim muito clara, muito raciocinada. Essa prática cheia de detalhes que é desnecessário, totalmente desnecessário, mas que o espírito estava muito acostumado, o espírito encarnado, é claro, estava muito acostumado a fazer todos esses rituais como se fosse responder por uma coisa que é simples. É só pegar um copo de água e botar lá. Ou não está achando que aqui que pode estar fluidificado? Precisa ainda de contexto muito materializado, porque a gente ainda é muito material, muito material. Então, a gente precisa de colocar, de fazer alguma coisa, aí eu vou utilizar a prática reiki, eu vou utilizar a cromoterapia, e uma coisa que é uma outra, que exige uma outra visão, uma visão revolucionária e que ainda vai precisar de muito estudo e ainda de algumas existências para compreender com muita clareza que esses procedimentos na mente. Precisam mais. Isso aí. Então você vê, nosso André Luiz, você vê no filme isso, né? E no livro Os Mensageiros ele explica melhor. Ele toma cromoterapia também. Mas ali não é um centro espírita. Ali é um hospital, nosso lar. Né? Aquela luzinha em cima da cama. Cromoterapia com a vibração, que não é cor, é a vibração que beneficia onde ele teve o câncer no intestino. Mas ele é um hospital. Então ele está falando aqui de centro espírita. E o que a gente está dizendo é que todas as terapias são excelentes. Porque ajudam a gente. Cromoterapia, reiki, tudo isso. Mas você trazer tudo isso para dentro da casa espírita vira uma coxa de retalho. Aí realmente aí é complicado. E outra coisa, só um minuto. O livro Nosso Lar, ali não era uma sessão, não. Ali era uma outra vida, uma outra dimensão. Então, esses elementos existem no lugar certo, na hora certa. Não numa reunião mediúnica, não num centro espírita. Diga isso. Não, Sérgio, o que eu quero falar, Sérgio, é que eu concordo com você quando você falou que o rapaz que era terapeuta, né? Era psicólogo que não era espírita, para dar a palestra, por o seguinte: a gente hoje vê tanta dificuldade nas pessoas compreender o espiritismo, pessoas que não têm conhecimento suficiente ainda do espiritismo, que eu conheço vários que chamam o espiritismo de
de bruxaria, de candomblé, de não sei o quê, de coisa do diabo. Um bocado de gente sem esclarecimento nenhum. Aí você está numa casa espírita, a intenção da casa espírita, na minha opinião, é esclarecer o que é o espiritismo, o que é espírito, o que é como é que foi criado o universo, como é que deve ser tratado o ser humano como espírito, como tudo, é para esclarecer esses ensinamentos. Tudo isso aí que foi acrescentado será bem-vindo, mas no seu lugar apropriado. Por exemplo, você vai fazer um tratamento de cromoterapia, você vai para uma sala lá, para um lugar, um hospital, um tratamento lá, que tem seu segmento. E todas essas aí são profissões. O camarada que estudou, investiu dinheiro e ele vai cobrar para fazer o tratamento dele. É isso aí. Centro Espírita é um lugar de esclarecimento espiritual gratuitamente, porque tudo que tem ali foi dado de graça e de graça tem que ser devolvido para as pessoas que necessitam. Então, eu não sou contra, nada, que eu não posso dizer que eu sou contra, mas não concordo com essa mistura. Quanto mais mistura, mais complica a cabeça do menos esclarecido. A gente que tem um pouco de conhecimento nem dá importância, deixa acontecendo lá, você não liga, não dá totalmente importância, mas quem não tem esclarecimento nenhum, como é que ele vai aprender? Se quando chega lá e bota várias coisas, ele não vai nem interessado a se esclarecer espiritualmente, ele vai interessado a fazer um tratamento daquele, acupuntura, não sei o quê, é tanta coisa que não sou contra, não, entendeu? Mas também eu concordo com você de chamar as pessoas que vão trabalhar o ensinamento espírita. Para mim, é correto isso aí. Diga. Desculpe. Muito correto. Muito corretas as colocações. Cada espírita que estuda, que se dedica à compreensão de Kardec e às obras espíritas, vai estudando, entendendo bastante o que se faz. Aquilo que a gente faz, contar aquilo que a gente já faz, que é certo, e praticamente ou não aprendeu ou está desaprendendo. Agora, é importante o passe, viu, Sérgio? Porque, o que é que eu falo a importância? Que às vezes você não vê, às vezes o indivíduo não vê, o espírito encarnado não vê. Mas na casa espírita, no passe normal, acontece muito a cura da trombose. Isso aí isso aí é diferente. É diferente. Vai ter um capítulo para isso, que precisa do fluido animalizado nosso. Tem um capítulo para isso, serviço de passe, os espíritos, os encarnados Clara e o outro. Para isso. Esse aqui, você dirige a mediúnica, você quando terminou a parte do sofredor, vou botar você como exemplo. Você pediu a água, você vai para a prece, pedir. Aqui, muitas casas não fazem isso, mas aqui ele está dizendo, quando saiu da parte dos sofredores, antes de receber a palavra dos mentores, faça uma vibração, pedindo aos espíritos que magnetizem a água, que orem por eles, que magnetizem a água e orem também, e ajudem aqueles que não foram atendidos diretamente. Nesse grupo aqui, padrão faz isso, antes de ouvir a palavra do mentor. Deixa eu ler mais um trecho, Feira, para a gente não ficar coisa, você continua acrescentando. Por intermédio da água fluidificada, né? Já falei. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir. Pronto. Agora o encarnado, Silva, o dirigente da mediúnica. Recomendando aos médiuns observassem, por intermédio da vidência e da audiência, da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Bom, se no grupo não tem médio vidente, porque é um grupo onde o dirigente sabe que não tem médio audiente, não precisa de pedir, né? Porque não vai pedir isso aqui. Aqui tem 3, que são audientes e videntes. Então ele pediu, fez a prece e pediu que durante a prece, observe se você sente, né, os ensinamentos, né, que porventura lhe cheguem na sua mente. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Clementino, findo o preparo da água medicamentosa, vê que ele preparou guia, a água,
consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal. Veja como o trabalho guia. Ele saiu da magnetização da água na mesa, agora vai aplicar passe no perispírito, nas regiões dos 3 médios, né? Na região frontal, né? no chakra cerebral e no coronário. Nosso amigo esclareceu o assistente. Procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade. Deixa eu interromper um pouco aqui, Ferreira. Na hora você pede a Matheus, que está dando um retorno. Não precisa você mexer não, eu mesmo mexo. Aí você pede a Matheus e quando quiser falar. Favorecendo-lhe o campo sensório, né? Então ele está magnetizando os médios, dando um reforço magnético aos médios. Não lhes convém, por agora, a clarividência e a clareaudiência demasiado abertos. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. No livro que Ivan estuda, deve ter lá Estudando a Mediunidade, Peralva, que é um livro que estuda só essa obra, né? Ele passa com um grupo, faz palestras no centro dele, Célia Xavier, durante meses, só estudando essa obra, está lá bem explicado também, me ajuda bastante a compreender. Ele coloca uma definição, que está também em outra obra, roteiro. Exceção de Jesus, né? Jesus via os encarnados e desencarnados o tempo todo, sem exceção, porque ele tinha equilíbrio para isso. Mas, olha, Chico Xavier, uma excelente evidência, 25%, não pode passar disso, senão ele se desequilibra, ele não consegue nem sair da cama. Isso que é uma obra que Emmanuel fala, de Emmanuel. Acima de 25%, um médico portador, ele não conseguiria nem sair da cama. Eu já ouvi isso de um índio, pelo pai de 25% que você está falando de evidência e de audiência. O espírito índio falava de uma maneira assim: se a gente enxergasse um palmo diante do nariz, o índio Rafael do Santo Mineiro, a gente não saía de casa nem para trabalhar, se a gente enxergasse. Então, aí ele está dizendo aqui, não lhes convém, aqui é porque aqui está um ambiente controlado, né? Aqui os espíritos sofredores, agressores, estão sob o controle da guarda. Mesmo assim, se abrir nessa magnetização nos chakras deles, que era para ajudá-los na sintonia, né? Porque tudo é o trabalho de afinidade e sintonia, seja qual for a mediunidade, não convém abrir muito, viu? Porque senão eles vão dizer, meu Deus, eu vi um espírito todo acabado. Rapaz, como é que alguém pode chegar numa condição daquela? O espírito todo deformado. Quer dizer, vai para casa impressionado, vai impressionar os outros no grupo, na avaliação, né? Então vamos dosar isso aí. Vamos dosar, né? Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Fantástico isso. Se eu minha faixa de serviço é doutrinar, eu tenho que trabalhar ela com amor e dedicação. Eu não tenho que ficar procurando saber de ver isso, olhar aquilo outro. A não ser que exista no grupo um médio evidente e com a permissão dos guias, como é aqui o caso, vai dizer. Mas ele mesmo, eu quero fazer isso, quero me aventurar nisso, ele desaconselha. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Se eu sou da sustentação, faça com amor, orar, vibrar, né? Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. Era a tecnologia, né, da época, telefone e TV que estava começando. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Carmen liga no canal 11, Globo FM, aí pega o 5 ao mesmo tempo, pega o 4, pega o 7, aí ouve o Jornal Nacional, ouve o Jornal da Record, ouve a novela. Todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. Quer dizer, o proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Então, o que quer fazer? Essa televisão está com defeito. Defeito no aparelho lá de sintonia. Ferreira conhece isso, que estudou. No aparelho, né? No aparelho que sintoniza o capacitor, né? Acho que é o capacitor, algo mais ou menos assim. Que seleciona canal 11 pega Globo, canal 5 pega Record. Cada um está na sua faixa.
Então, Carmen vai para o canal que melhor ela tem afinidade, gosto, e estabelece nesse canal a sintonia. Fica atenta. A mediunidade é a mesma coisa. Ele está dizendo aqui, é a mesma coisa. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar o campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que os acompanham. Você vai para uma reunião mediúnica, é médio vidente e audiente. Aí está lá, recebendo informações, aquelas faixas de frequência do encarnado, Chico Xavier, quando saía do receituário, que eram horas antes, com Bezerra de Menezes, na reunião de cartas consoladoras. 60 pessoas dentro do salão, média de 2.000 lá fora, né? Se apiando. Gente vendendo cafezinho, vendendo bala, e ele com alto domínio. Gente pendurada na janela, só podia entrar 60. O grupo Espírito da Prece era a casa dele. Então, ele saía de Uberaba, ele saía do receituário, 300 receitas por noite, Bezerra de Menezes passava homeopática. E quando ele saía, ele dizia, ele fazia assim. Ele saía de cabeça baixa. Por que você sai sempre, Chico, de cabeça baixa? O repórter perguntou a ele. Eu sei que isso é um atavismo meu, mas é porque são tantos pensamentos, mães, pais, pedindo, oh meu Deus, manda a carta do meu filho, manda a carta do meu filho, eu vim de tão longe, meu Deus, meu filho foi morto, manda a carta do meu filho. Aí os filhos desencarnados, manda a carta para minha mãe, manda a carta para minha mãe, manda a carta para minha mãe, em maior número. Os guias também, manda a carta do meu pupilo. Você enlouquece, Chico Xavier. Então, é um bombardeio psíquico. É como Carmen ligou 11, 7, 6, tudo chegando ao mesmo tempo na TV de Carmen. Um falando de novela, de futebol, outro de política, tudo misturado ali. Carmen vai dizer, eu vou pegar essa televisão, vou quebrar, porque essa televisão vai me enlouquecer. Vai me enlouquecer, o defeito dela é grave. Então ele está dizendo isso aqui, é quando alguém já consegue um equilíbrio desse, o médium, de sobrepairar ao campo do seu trabalho, isso é elevação espiritual, dominando as influências do meio. Então Chico conseguia dominar aquilo ali para selecionar o que? Emmanuel, que era o coordenador. Ele se concentrava antes, conseguia anular o bombardeio de pensamento e ficar só com Bezerra, ou com Emmanuel, para Emmanuel trazer na fila, geralmente 6 espíritos por noite. Está lá, uma mulher senta, vem de outro estado, vai para receber, ela espera receber a mensagem do seu filho de 2 a 3 anos, 3 anos que morreu, filho único. Ela nunca entrou em espiritismo, nada disso. Senta ao lado, lá consegue entrar e fica lá sentada. O homem está do lado dela. O homem é vidente e audiente. Tema de hoje. Que ela nunca viu, não conhecia ninguém. Nem Chico Xavier. Falaram, a dor levou ela para lá. Ela senta, Ferreira, no lado, uma mensagem, 2, 3, para outras pessoas. Ela triste pedindo a Deus. Meu Deus, será que meu filho realmente, por que é que eu vim fazer aqui? Manda meu filho. O rapaz do lado futuca ela. Você teve um filho de 3 anos, né? Característica assim, cabelo castanho. A mulher, tive, o senhor me conhece de onde? Se a foto está aqui dentro, eu não mostrei ao senhor. Não, é porque ele está lhe abraçando aqui atrás da senhora. A senhora teve um pai, né, que já diz, careca, tal, usa óculos. Ela, meu Deus, não, porque eu sou vidente. Ele está aqui bolindo nos seus cabelos, a senhora não vê. O avô dele veio pegar ele pelo braço e me disse que a 4ª carta é ele que vai escrever. Não estranhe não, ele tem 2 anos e meio, porque ele não sabia escrever direito, mas o avô vai escrever o que ele está passando. Mas a letra que vai pelo médio é do seu avô. A 4ª carta, Chico começa a escrever. Depois o homem para futucar ela. O seu filho era teimoso mesmo, não é? Por quê? Chico está calado lá escrevendo. Porque ele tomou a caneta do avô e disse que quem vai escrever as últimas frases, escrever o nome dele é ele, porque ele aprendeu na escolinha. Escreve, observe na psicografia, que vai mudar a caligrafia e a assinatura de seu filho. 100% os investigadores levaram.
sem erro. Que médio fantástico. Eu vou ter domínio para isso aqui, para esse controle de dominar as influências do meio e selecionar segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem. Isso chama-se educação do médium, educação moral, e orientar aqueles que os acompanham. É por isso que Chico Xavier, Edivaldo, Ivone são poucos. Claro que tem muitos médios, mas que não são nenhum Abrastemp, né? Muitos médios desses, né? A gente respeita, né? Faculdades raríssimas para acontecer isso aí. E o homem com uma evidência clara e uma audiência que senta ali, e ele não recebeu carta nenhuma do parente dele. Ele fala, o parente, não me recordo, está na biografia, mas ele fala, eu não tive para mim, mas fiquei tão feliz por a senhora. Ela saiu abraçando os papéis e levou para casa, consolada, porque ela disse, é o meu filho e é meu pai também, pela caligrafia do pai. Então, veja isso. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sob o nosso exame, Celina, Eugênio e Castro. Né? Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Isso aqui é fundamental. Se a gente não terminar, vai terminar a quarta, para entender, porque muita gente aqui já passou isso. Isso é mediúnica. Um fala no que viu, o outro fala que ouviu diferente, outro fala diferente. O que você ouviu é anímico, o que eu ouvi foi real. Isso gera um melindre. Vamos lá. O círculo de percepção de Eugênia, de Celina e Castro é diferente. Varia de cada um. Há diferentes gêneros de mediunidade. Né? Mediunidade existe uma. Aquele quer dizer manifestação. Né? Que mediunidade é uma capacidade, uma faculdade, né, do espírito. É uma. Agora, as suas expressões, as suas manifestações são várias. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau. A explicação está aqui. Degrau de crescimento mental. Então, Célia está no degrau, Eugênia em outro, Castro em outro. Não é porque estão os 3 espíritos na mediúnica que são iguais. E por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas, falava isso na palestra, né, que é a palavra de André Luiz. Toda faculdade tem o anímico, toda, sem exceção. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Todos os 3 aqui são clarividentes, clareaudientes, digamos assim. Cadê? Dalva, boa noite. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. O modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixá-lo-á na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jato contínuo, mas, se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, colocar papel colorido nela, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Então, eu pego um exemplo. Celina, Eugênia e Castro. O guia vai projetar uma mensagem. O guia Clementino. Como é que cada um vai captar, registrar, sintonizar com aquela mensagem? Conforme eles são o degrau da sua escala evolutiva, daquela existência, do que construíram até ali, e do que construíram no transcorrer das suas existências todas. Então eu posso estar sentado junto com Chico Xavier encarnado, e ele perceber na sua clareaudiência e clarividência de uma maneira clara, como o nome já diz. E eu vou perceber aqui só como uma intuição. Ele fazer uma mensagem que tem o conteúdo de levar flores, nos assemelhar. Pode botar assim um exemplo de um espírito que traz mensagem muito sobre isso. O ser humano se assemelha à natureza divina, onde as flores, cada uma tem uma cor, tem um odor, mas todas são as flores de Deus. Então, o respeito às diferenças, aos diferentes. Eu posso apenas, sentir. Eu estava caminhando no jardim coletando flores. Então, por que
O meu degrau evolutivo não deu para captar na vidência, na audiência, claramente. A gente vai ver isso aqui, que estudando a mediunidade coloca, quem quiser, quem tem, na internet tem, coloca até gráficos sobre isso, porque eram palestras que ele fazia. Então uma lâmpada, essa lâmpada aqui, a cor está neutra. Eu ponho no próximo encontro um papel verde. E você está todo sobre verde. A lâmpada é a mesma claridade, mas é porque eu botei e envolvi ela com papel verde. Então cada um recebe na sua cor anímica, a sua coloração íntima, a mensagem que vem do mundo espiritual. Isso a gente está falando para evitar melindre e julgamento e crítica indevida. É isso que ele está preparando dentro da mediúnica. Então vamos lá. Mediunidade é sintonia e filtragem. Bom, eu nunca sintonizei com Bezerra. Eu não tenho evolução para isso até o momento. Não tenho. Eu tenho afinidade com Bezerra? Tenho. Sou espírita, ele também foi. Eu gosto, eu oro não oro só por mim, Bezerra também não ora só por ele. Mas eu tenho tantas afinidades com Bezerra. Tenho tantas assim? Não tantas, porque eu ainda não consegui estabelecer sintonia com ele. Não existe sintonia, que é conjugação de ornamental sem afinidade. Não existe. Então, se eu vou para o canal 11, é porque eu tenho afinidade com aquela programação, e com ele eu sintonizo. Se eu vou para um canal outro, é porque eu tenho afinidade com aquela programação, estabeleço sintonia conforme o meu gostar daquela programação. Mediunidade é isso. Sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina a afinidade, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Vamos lá para ver se você entender. Quando ele termina aqui. Eu sou um médium que não estuda, Dalva. Eu sou um médium lá que não gosta de estudo do espírito. Li o livro dos médios 20 anos atrás. A metade. Porque a metade já me deu muito sono, eu parei. Mas eu sou médium ostensivo. E fui acolhido na casa e eu gosto de fazer o bem. Então eu tenho afinidade com Dalva, que gosta de estudar. Com Barreto, que gosta de estudar. E são doutrinadoras. Eu estou lá. Dalva é estudiosa e média ostensiva. O espírito Ferreira quer passar uma mensagem com conteúdo mais elaborado. Não são palavras difíceis, mas uma mensagem mais poética, mais filosófica. Não é para ficar só falando, olha, meus irmãos, caridade tem que se fazer. Não, meu irmão, caridade tem que se fazer. Aquela coisa repetitiva, enfadonha, modorrenta, que não é do espírito. É de Mário Sérgio porque não gosta de estudar. A cabeça está vazia. Vazia. Porque ele coloca na cabeça dele Big Brother, Bahia contra a Vitória, só jornal, acorda de manhã no jornal. Tudo isso a gente pode fazer, deve fazer. A gente vive no mundo. Mas não tira um tempo para estudar aquilo que se preparou no mundo espiritual e que pediu. E vai para a mediúnica porque minha mãe fazia assim, meu pai também, minha avó. Todo mundo era médium, ninguém precisava estudar Kardec. Mas aí vem Jailson, que estuda, e Dalva, que dão comunicação com começo, meio e fim diferentes. Aí eu fico com raiva de Jailson, me melindro. Quando na hora da avaliação, Carmen Barreto vai lá dar um destaque. Que mensagem bela veio por Jailson. Entendeu o conteúdo? Não comentou a minha. Aí eu me melindro e saio do centro. Ou critico os outros. Seleção natural. Vocês oram por mim, para que eu volte aos livros, né? Porque eu teria que superar isso com muito amor. Vai permanecer lá, mas com muito amor. E estudar a doutrina espírita é um amor que a gente deve a nós mesmos. Porque depois eu não vou ter quem me oriente. Porque luz é uma questão espiritual. Eu posso andar com Bezerra, livro Abreu da Vida Eterna, sobre a claridade dele, sem construir a minha própria claridade. Aí vai ficar difícil. Como é que eu vou caminhar sozinho? Se eu não fiz luz para mim, porque eu tinha tempo para tudo, menos para me dedicar àquilo que toda semana eu vou para a sala mediúnica e ainda quero palpitar dentro da sala. Então, vamos repetir. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combinam. Nós estamos aqui, juntos, gravitando em torno da doutrina espírita. Essas são as forças que nos atraem, porque nós nos combinamos, né? Nisso, nos atraímos, gravitamos em torno do aprendizado
espiritual, buscamos fazer o bem, buscamos o esforço de ser melhor hoje do que foi ontem. Então isso vai nos caracterizando o modo de ser. O que significa isso? Isso é Ivan Santana, quando ele diz: isso caracteriza o modo de ser de Ivan, é o padrão vibratório de Ivan. Aí chega Ferreira, espírito, quer dar uma comunicação, projeta na sala. O padrão vibratório, a afinidade de Ivan, médium, vai estar em sintonia com Ferreira. Porque se equilibram naquele mesmo padrão. Então, Ivan sintoniza naquilo ali e passa. Aí eu recebi uma intuição, eu vi o espírito, mas estava como se eu envolvido num lençol, numa nuvem, a gente vai ver isso aqui. Aí ficou uma coisa muito vaga. Eu até senti vontade de dar a comunicação de Ferreira, mas não consegui. Não consegui o porquê. Tem gente que sai do centro porque não dá comunicação ao trabalhador espiritual. Ao invés de ele mergulhar para dentro de si, por quê? Ele acusa os outros. É como se estivesse acusando os espíritos de escolher só o melhorzinho, que é Ivan Santana, que é outro. O melhorzinho é sempre os guias privilegiam, os guias não privilegiam ninguém. É merecimento, é padrão vibratório, característica do modo de ser de cada um. Qual é a minha? E não tenho como falar de vocês. Qual é o meu padrão vibratório quando se aproxima um espírito de luz? O que é que ele encontra na minha vibração para conseguir fechar na minha mesma frequência? Se eu tiver só na fofoca, na maledicência no outro, como é que eu vou conseguir sintonizar no canal dele? É impossível. É impossível. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Não querem? Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, o meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada, né? Eu até ri, né? É uma pergunta que vocês sabem a resposta, né? Mas vamos lá. Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou. O espírito alisou a cabeça de Hilário. Hilário, vê-se que você está começando, meu filho, a jornada no conhecimento superior. Isso está no livro dos Espíritos, né? Os olhos e os ouvidos materiais estão para a evidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. São simples aparelhos. Então, de complementação. Eu uso nas Carmen e outros aqui, porque a gente, pelo cansaço da vista, mas não é o óculos que vê, ó. Quem vê é o meu cérebro, a área do córtex posterior e que necessita do globo ocular, né, que está cansado e a gente precisa de um aparelho que se chama óculos. Então não está lá. Então toda a percepção é mental. Aí é a alma que vê, livro dos médios. Não é os olhos de carne, se fosse evidente, nem a cóclea, o ouvido de carne. É a alma, a mente é a base de todo o fenômeno mediúnico. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir por meio de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz, muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais, que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Quer dizer, um cachorro pode farejar o dono de distância. Ele escuta um som da bomba de São João, que com fé em Deus vai acabar à medida que o ser humano evolui espiritualmente. Já acabou em São Paulo, pelo menos para o Réveillon, não se toca mais fogos que fazem bombas, a não ser só fogos sem estampido, por causa dos animais. É a evolução do ser humano, do espírito. Então a gente vai ver na Terra São João sem estampido, assustando os animais, porque aquilo faz um barulho ensurdecedor. Tudo isso dá uma evolução do espírito, que não vai ter nada disso na Terra no futuro. Então ele está dizendo, tem ondas que nosso ouvido não consegue captar. O médio é como se fosse, entre aspas, um animal que diante consegue captar sons e imagens
que os nossos olhos carnais, os ouvidos, não conseguem. Né? Não conseguem. É sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas, psíquica, que é da alma, né? Com seu perispírito, e neurológica, que é do cérebro físico, especiais, que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Eu vou parar por cada prece, daqui a pouco a gente tem 9 minutos, porque esse aqui, André Luiz é médico, né? Então a terminologia dele, muitas vezes é terminologia de médico, que se aprofunda no ensinamento. Sem conhecer o livro dos médios, ou estudar, a dificuldade da gente é maior. Mas tenho certeza que todos nós estudamos. Conhecer a gente nunca sabe, né? Vou chegar no mundo espiritual como um aprendiz do livro dos médios. Mas ele é a base. Eu vou utilizar na próxima obra, essa obra, A Complexidade da Prática Mediúnica, uma obra fantástica, onde ele faz várias perguntas. Qual a diferença entre evidência e clarividência? Existe diferença? Né? Isso aí. Qual a diferença entre os 3 médios? Um vão captar só intuição, o outro vão captar na mente dele a mensagem clara, o outro vai captar a mensagem e vai ver o espírito. Aí chega na avaliação, foi Ferreira, o espírito Ferreira que falou. Aí o outro fala assim, puxa, não deu para identificar que era Ferreira, mas você também é médio vidente. E você, Dalva? Eu também não deu para identificar Ferreira. Mas a mensagem era de Ferreira. Mas só um identificou. Aí o grupo sai com dúvida que não era Ferreira. É isso que a gente vai ver. Né? E aí, ou fala na avaliação, ou fala depois que sai. Você acha que era Ferreira mesmo? Mas se os outros 2 não viram, então era coisa da cabeça de Sérgio, só ele que viu, Se Dalva e Carme, que são videntes, também não viram, a gente vai ver isso aí, porque isso gera melindres e gera afastamento de companheiros por desconhecimento daquilo que pratica reunião mediúnica, que é uma ciência. É uma ciência. Por isso a dificuldade da compreensão de todos nós. Quer dizer alguma coisa? Se não for, vou fazer a prece. E hoje já falei demais. 7 horas fiz evangelho com meu neto. 7h30 palestra. E agora, depois é tomar o café. Só bebendo água. Estou ouvindo Ferreira e meu filho. Meu filho é assim. Nem açúcar entra no organismo dele. Nada de carne, nada disso. Ele faz jejum uma vez por semana de 6 horas. Porque a ciência já sabe que o jejum aumenta a capacidade cognitiva mnemônica. Todo aquele que faz um jejum de 6 horas amplia a sua capacidade de aprender conhecimento. Fantástico isso. É por isso que Jesus fez. Né? Chico Xavier às vezes fazia. Eu não consegui, mas fiz um jejum de 7 da noite até agora, porque agora eu vou devorar uma batata com café. Então vamos para a nossa prece aqui. Agradecer a presença do Mestre Jesus, dos bons espíritos entre nós, para compreendermos faculdades que estão em nós. Estudando externamente, vamos compreender aquilo que é capacidade psíquica de cada um de nós. Se nessa encarnação não somos clarividentes, clareaudientes, não importa. Somos espíritos imortais. E ela seguirá conosco, e no momento certo, Jesus fará o convite. Ide, vós também a minha vinha. E poderemos desenvolver até mesmo nesta encarnação a vidência, a audiência, para servir. Porque não somos repórteres do mundo espiritual. Contudo, dentro de uma sala mediúnica, ela está posta e fora dela, no médio consciente, para servir ao seu irmão, a todo aquele que lhe atende. Agradeço, recordando uma passagem verídica do apóstolo Paulo, quando ele revela à humanidade, está nas suas cartas, que os inimigos do Cristo
não se compõe apenas dos encarnados, mas existem os inimigos em massa inumeráveis de seres invisíveis. Quando ele encontra-se numa caverna, após as suas pregações, chega uma jovem, por nome Tecla, e diz: quero seguir Jesus ao teu lado. Tua palavra me impressionou. Quero seguir o teu mestrinho, junto a ti que é sozinho. Faz-me de mim tua esposa, e ampararei-te na solidão. O apóstolo olha para ela e diz: a minha tarefa é tão árdua. Tu comerás gafanhotos, tu passarás caminhadas longas em busca de pelo menos uma fonte para beber água entre uma cidade e outra. Jovem, volta para casa. Tu és noiva, eu sei. Ao lado dela, massa inumeráveis de desencarnados obsessores. Ele vê e profere a fala que foi imortalizada na Bíblia. Uma massa inumerável de espíritos nos envolve. Diante dela aparece o noivo, que não acredita nas palavras de Paulo, o entrega ao sinédrio, e ele é preso por molestar uma jovem que era noiva. A calúnia. Ele vai tomar 32 chicotadas nas costas e vai agradecer a Jesus a sua clarividência e clareaudiência, que foi posta a servir, não a machucar. Que possamos tomá-los como nosso exemplo, se um dia desenvolvemos faculdades nesse nível. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Ô, gente, agradecer a você, viu, pelas orações.